Se eu pedir para vocês pensarem em átomo, muito provavelmente vocês vão pensar numa coisa igual essa aqui que vocês estão vendo na tela agora. Um núcleo e os elétrons girando em torno desse núcleo. Esse é o modelo atômico que vem logo à nossa mente quando a gente pensa em átomo, não é isso? Esse modelo atômico, o que a gente chama hoje de modelo atômico de Rutherford. De onde vem essa ideia? De onde Rutherford tirou essa ideia? Será que esse modelo atômico está correto ou será que ele está errado? É isso que a gente vai discutir nesse vídeo. A gente já viu em vídeos anteriores que o Thomson, ele tinha proposto pela primeira vez um modelo atômico com uma estrutura interna, né? Um modelo atômico divisível, digamos assim. Esse modelo atômico proposto pelo Thomson era formado por uma estrutura ali com uma carga positiva e com as cargas negativas, que eram os elétrons, que o próprio Thomson tinha descoberto, né? Cravadas ali naquela estrutura de carga positiva, como se fosse um pudim de passas. E eles já sabiam também nessa época, na época que o Rutherford propõe esse experimento, que a gente vai discutir, que o diâmetro do átomo era de aproximadamente 1 angstrom, né? Ou seja, 10 elevado a menos 10 metros. Como que eles sabiam disso? Fazendo cálculos com a densidade de materiais, de elementos químicos, né? E o número de Avogadro. Esse modelo proposto pelo Thomson, ele era qualitativamente condizente com as teorias físicas que você tinha na época. Primeiro, ele era condizente com a termodinâmica, né? Porque você tinha um elétron naquela massa positiva ali, você tinha essas partículas que eram elétron, e essa massa positiva não era rígida, ela era meio mole, digamos assim, né? Então o elétron podia vibrar ali. E eles também já sabiam, pela teoria eletromagnética, que se você tinha uma carga que vibrasse, você gerava ondas eletromagnéticas, né? Uma carga acelerada gera ondas eletromagnéticas. Então, com isso, você conseguia explicar e unificar também a ideia termodinâmica, né? De movimento das partículas, que a gente sabe que na termodinâmica, pelo modelo cinético, a energia térmica é, na verdade, a energia cinética das partículas ali que estão se movendo, e essas partículas se movendo, esses elétrons se movendo ali dentro desse pudim de passas, gerariam ondas eletromagnéticas que eram condizentes com a ideia de um corpo quente emitir radiação, principalmente no infravermelho, né? Mas não só no infravermelho. Se esse elétron tiver mais energia, vibrar mais rápido, ele vai emitir radiações com frequências maiores. Esse modelo, ele era condizente do ponto de vista qualitativo. Quer dizer, essa ideia de você ter um átomo como se fosse um pudim de passas, né, em que o elétron, que seriam as passas nesse pudim, pudesse vibrar, explicava aí algumas coisas que estavam sendo estudadas na época, mas não explicava alguns resultados experimentais. Em 1911, um físico neozelandês chamado Ernest Rutherford, ele vai propor um experimento que vai mudar completamente a nossa visão de mundo, né? É um dos experimentos mais importantes da história da ciência e da história da humanidade. Esse experimento, ele vai colocar em xeque o átomo do Thomson, ou seja, o modelo atômico do Thomson, né? O Rutherford, ele tinha ganho em 1908, 3 anos antes dele realizar esse experimento, que a gente vai ver que não foi ele que realizou, né? Ele tinha ganho já o prêmio Nobel, só que não de física, de química, porque ele estava estudando as transformações dos elementos quando eles decaem radioativamente, né, em decaimentos radioativos. Inclusive foi o Rutherford que explicou o que era a radiação alfa. Por causa disso que ele ganha o prêmio Nobel, na verdade. Então o Rutherford já conhecia a radiação alfa, ele já sabia que a radiação alfa era um átomo de hélio duplamente ionizado, ou seja, um átomo de hélio sem 2 elétrons, e ele começou a fazer muitos experimentos usando a radiação alfa. Apesar de ser neozelandês, o Rutherford, ele vai desenvolver a maior parte do seu trabalho no Canadá, onde ele fica até 1898. Depois ele vai para a Inglaterra. Ele vai para a Universidade de Manchester desenvolver seu trabalho e depois para a Universidade de Cambridge. Na Universidade de Cambridge, ele tinha 2 alunos que eram geniais. Um deles é o físico alemão chamado Hans Geiger, que é o mesmo cara que inventou o contador Geiger, que você já deve ter ouvido falar, né? Que é aquele contador que conta radioatividade, né? E o outro era o Ernest Madsen, um físico britânico que trabalhou muito tempo também na Nova Zelândia. Mas eles se encontraram lá na Inglaterra e o Rutherford, ele vai chamar esses 2 físicos para trabalhar com ele. O
famoso experimento de Rutherford, na verdade, não foi realizado pelo Rutherford, mas foi realizado pelo Geiger e pelo Madsen. E ele é mais conhecido aí ao redor do mundo como experimento de Geiger-Madsen, e não como experimento de Rutherford. Mas muita gente conhece esse experimento como experimento de Rutherford ou experimento da folha de ouro. No que consiste esse experimento? É basicamente um experimento de espalhamento de partículas alfa, né? Então, numa região evacuada do espaço, por que evacuada? Porque eles vão usar a radiação alfa, partículas alfa nesse experimento, e a partícula alfa, ela não tem uma grande penetração, ela é rapidamente absorvida se você tiver algum material ali, né? Nessa região, eles colocaram uma fonte de partículas alfa, que nada mais é do que uma caixa selada com um elemento radioativo lá dentro. Eu não lembro se eles usaram polônio. Esse polônio emitia partículas alfa, eles fizeram um furinho ali nessa caixa de polônio e colimaram isso de forma que a radiação alfa, as partículas alfa, saíssem quase paralelas, quase numa linha reta, né? Como vocês podem ver aí na figura. E aí eles colocaram uma folha de ouro bem fininha ali, né? Muito fina, mas era uma folha de ouro muito fina. Uma folha muito fina mesmo. E atrás dessa folha de ouro, envolvendo esse equipamento todo, você tinha um anteparo que brilhava conforme essas partículas alfas atingiam esse anteparo. Então, onde a partícula atingia, esse anteparo brilhava. Nesse anteparo, você tinha também colocado um microscópio para você poder enxergar quando a partícula alfa batia ali. Que a partícula alfa, apesar dela ser uma partícula bem pesada, né, um núcleo de átomo de hélio, sair com uma velocidade muito forte, mesmo assim é muito difícil de você ver quando ela brilhasse ali, ver a olho nu. O que eles esperavam enxergar com esse experimento? O átomo do Thomson, ele era um átomo que tinha ali uma densidade de carga muito pequena. Por quê? Eles já sabiam essa carga, eles já sabiam também o tamanho desse átomo, né? Que tinha um raio de 1 angstrom. Então, essa carga, distribuída no raio de 1 angstrom, ela ia estar bem pouco densa, ou seja, bem distribuída ali. Como as partículas alfa, elas eram bem pesadas em relação ao átomo, né? E tinham muita velocidade, ou seja, tinham muita energia cinética, o que eles esperavam com esse experimento é que as partículas alfa atravessassem o núcleo atômico, atravessassem aquela folha de ouro direto, né, sem sofrer nenhum desvio ou um desvio mínimo. O que eles observaram foi muito diferente do que eles esperavam, né? A maior parte daquela radiação alfa, daquelas partículas alfa que eles jogaram contra a folha de ouro, atravessou e bateu lá no fundo como eles esperavam. Mas uma pequena parte foi desviada em ângulos muito grandes. E isso era muito difícil de ser explicado pelo modelo do Thomson. Além disso, e aí está a coisa mais estranha desse experimento, algumas dessas partículas alfa bateram e voltaram. Isso era inexplicável. Como que uma partícula tão pesada e tão rápida podia bater naquele átomo, né, naquele pudim de passas ali, naquele átomo do Thomson, e ricochetear e voltar? O modelo de Thomson não explicava absolutamente esse comportamento. Quando o Geiger e o Madsen relataram esses resultados para o Rutherford falou assim: pô, foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. É como se eu desse um tiro de pistola numa folha de papel, essa bala da pistola batesse na folha e voltasse. Então, isso foi uma surpresa geral para os físicos. Estava em completo desacordo com o modelo do Thomson. De posse desses resultados estranhíssimos, o Rutherford começou a pensar numa forma de explicar esses resultados e dar um significado para esses resultados. Então, ele começou a fazer medidas muito cuidadosas da quantidade de partículas alfa que atravessavam a folha de ouro, da quantidade que se espalhavam em ângulos grandes e da quantidade que voltava. E fazendo experimentos muito cuidadosos, experimentos quantitativos, contando quantidade de partículas e tudo mais, ele chegou a algumas conclusões que vão gerar o modelo atômico que ele propõe. Ele sabia que as partículas alfa eram carregadas, né, eletricamente. Então, se elas são desviadas pelo átomo, a distribuição de carga do átomo não pode ser uniforme. Porque se a distribuição de carga fosse uniforme ali dentro do átomo, ele estaria aproximadamente neutro e ele não desviaria essas partículas de carga positiva. Então, ele chegou à conclusão que essa distribuição de carga dentro do átomo, ela tinha que ser não uniforme. Ele também chegou a uma conclusão de que existe uma região do átomo que ela é super densa. Ela tem que ser muito densa e muito pesada, que é essa região capaz de pegar uma partícula pesada e com muita energia cinética, que é o caso da partícula alfa, e refletir essa partícula. Quase toda a massa do átomo, ou toda a massa do átomo, tinha que estar concentrada numa região muito densa, que ele chamou de núcleo, de forma que as partículas alfa batiam nessa região e voltavam. E a maior parte do átomo
era vazia, né? Eu tinha uma pequena parte dessa massa do próprio átomo. Ele chegou a essa conclusão contando a quantidade de partículas alfa que atravessava e a quantidade de partículas alfa que era ricocheteada e voltava. Como ele já sabia que os elétrons eram muito leves, lembra que o Thomson já tinha calculado isso, né? O Thomson já tinha calculado uma relação entre a massa e a carga do elétron, e o Thomson já tinha chegado à conclusão que o elétron é 2000 vezes menor, a massa do elétron é 2000 vezes menor do que a massa do átomo. Então, a hipótese do Rutherford é que, na verdade, esse núcleo atômico bem pesado, onde quase toda a massa está, ele tem carga positiva, ele é o núcleo de carga positiva. Essa massa positiva ela era muito mais pesada do que o elétron. Então, se eu tivesse toda essa massa, ao invés de estar distribuída no átomo inteiro, como dizia o modelo do Thomson, se ela tivesse concentrada num núcleo muito pequeno, eu conseguiria explicar como que a partícula alfa poderia bater e voltar. Meio milésimo desse átomo estava distribuído em torno do átomo que seriam as cargas negativas, que são os elétrons. Lembrando que nessa época, o Rutherford não sabia ainda da existência do próton e do nêutron. Ele propôs que o núcleo era uma massa com carga positiva. E o próprio Rutherford é que vai descobrir os prótons alguns anos mais tarde. Isso é assunto para um outro vídeo. Por que esses elétrons não saem voando do átomo? O que prende esses elétrons no átomo, já que eles não estão dentro do núcleo, eles estão no entorno? Como vocês já sabem, a força de Coulomb afirma que duas cargas de sinais opostos, elas tendem a se atrair. Então você tem a carga positiva no núcleo, o elétron com carga negativa, ele não vai embora e se desprende do átomo, porque tem uma força puxando ele para o núcleo do átomo, que é a força de Coulomb. O núcleo é positivo, o elétron é negativo, ele é atraído. O núcleo também é atraído para o elétron, né? Só que como o núcleo é 2000 vezes mais pesado que o elétron, essa atração é praticamente desprezível. Quem sente essa atração é o elétron. Como ele tem uma velocidade tangencial, ele fica em movimento circular em torno do átomo. Isso batia com a física clássica perfeitamente. Então, pessoal, o modelo atômico proposto pelo Rutherford, você tem um núcleo, né, com carga positiva, né, ele ainda não sabia da existência dos prótons. Quase toda a massa do átomo está nesse núcleo, ele é muitíssimo menor que o tamanho do átomo. Em volta deste núcleo você tem os elétrons circulando ali. Pela física clássica, esse modelo atômico ele tem um problema seríssimo. Será que vocês são capazes de identificar o problema desse modelo atômico? Pensa que essas cargas que estão girando aí em torno do núcleo são os elétrons, são cargas elétricas, né? Vou dar um tempo aqui de 10 segundos para vocês pensarem e tentarem descobrir qual que é o grande problema deste modelo atômico. É isso mesmo que vocês pensaram, né? Se eu tenho cargas elétricas em movimento circular, elas estão aceleradas. O eletromagnetismo já afirmava que cargas elétricas em movimento geram ondas eletromagnéticas. Ora, as ondas eletromagnéticas carregam energia com elas. Logo, pela física clássica, se esses elétrons estão gerando ondas eletromagnéticas, eles estão perdendo energia, eles deviam ficar cada vez mais devagar. Como a energia se conserva, essa energia que a onda está carregando, ele tem que perder. Então ele tinha que ficar cada vez mais devagar, né, e cair dentro do átomo. O próprio Rutherford fez esse cálculo e ele chegou à conclusão que era impossível o átomo se manter por muito mais do que alguns milésimos de segundo. A física clássica da época não era capaz de explicar esse modelo atômico do Rutherford. Aí você pode pensar assim, então quer dizer, esse modelo estava errado, então é só a gente voltar para o modelo do Thomson e pronto, né? Na verdade não. Os resultados do experimento do Rutherford, eles estavam perfeitos. Rutherford, ele tinha toda a razão em afirmar que o átomo é formado por um núcleo de carga positiva e por elétrons que circulam em torno desse núcleo. O que o Rutherford não conseguia era explicar por que esses elétrons estão circulando ali e por que eles não caem dentro do núcleo. A física clássica não conseguia explicar isso. Nenhum cientista era capaz de explicar isso recorrendo somente à física clássica. Para você explicar esse fenômeno, você tinha que recorrer a uma nova física que estava nascendo bem naquela época, que é a física quântica, né? O primeiro cientista que vai propor uma explicação para esse átomo do Rutherford, vai corrigir esse átomo do Rutherford, é o Niels Bohr. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Pessoal, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado e até a próxima.